Olá, gente, boa noite. Deus os abençoe grandemente. Estou aqui preparada para o nosso estudo do livro de Salmos. Nós estamos no Salmo de número 25, onde nós vamos falar sobre a confiança de Davi na oração dele para com Deus, tá certo? Mas antes gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal. Se inscreva no canal aí, Nil. Muito obrigado por você já estar aí. Se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha toda. Já estará inscrito e inscrita. Gostaria de parabenizar o meu amigo Nil Oliver. Que Deus o abençoe grandemente. Feliz aniversário. Que Deus te acompanhe em todas as suas atividades, tá bom? Seja sempre grata a Deus pela sua saúde, pela sua família, tudo que Ele tem feito na sua vida, tá? Que Deus o abençoe grandemente, que a felicidade do Senhor caia sobre a sua vida, que você possa andar em verdes pastos, assim como diz o Salmo de número 23, tá certo? Então, quando o Salmo diz, deitar-me faz em verdes pastos, ele está dizendo para que você possa viver na plenitude do Senhor, tá? Feliz aniversário, Deus o abençoe. Então, vamos dar continuidade. Você novo que está chegando, já se inscreveu aí no canal, né? Já apertou na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todas. Tem uma mãozinha aí do lado, você aperta nessa mãozinha também, tá? Aperta nela para dar um like, dizendo que você chegou, que você também está gostando do que você está ouvindo e o que você vê aqui no nosso canal. Esse canal não pertence só a mim, também é de todos vocês, tá certo? Sejam todos muito abençoados. Que a grandeza do Senhor caia sobre nossas vidas, que nós venhamos ter sabedoria e entendimento na palavra dele, para que ele possa nos desenvolver, que a gente possa se desenvolver cada vez mais diante de tantos problemas que essa vida traz, né? A vida traz N problemas e dentro desses problemas, Deus nos dá força, ânimo e nos capacita para a gente continuar a nossa caminhada, não é mesmo? Então, não esqueça de apertar nessa mãozinha. E também, no final desta live, você não pode esquecer de compartilhar essa palavra com um amigo, tá certo? Compartilhe sempre com um amigo, com uma pessoa amiga, tá certo? É sempre bom levar uma palavra amiga para alguém. Às vezes tem pessoas que estão precisando ouvir uma palavra amiga e não tem uma pessoa que possa ajudá-la com palavras amigas ou com outras coisas que puder ajudar, tá certo? Então, sejam mansos de coração e sejam gratos ao mesmo tempo. Sejam gratos, mansos de coração e tenham sempre o bom caráter de Deus. Porque aquele que tem um bom caráter de Deus está sempre pronto a ajudar ao próximo, tá certo? Então, eu vou ler aqui o Salmo de número 25, onde Davi se derrama sobre Deus, falando sobre a confiança dele na sua oração, tá bom? O Salmo diz assim, ó, a ti, Senhor, levanta minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixe confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todos os dias. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres do pecado da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhe mostrará a sua confiança.
Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos, olha para minha aflição e para minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não me deixe confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Ride-me, ó Deus, a Israel, de todas as suas angústias. Então, eu vou ler a explicação desse salmo e depois eu vou falar o que eu acho aqui, tá bom? Então, aqui está dizendo aqui, ó, os limpos de mão são os que possuem atitudes íntegras e os puros de coração são os que conservam suas intenções e seus pensamentos retos. Somente assim o ser humano permanece em intimidade com o Altíssimo. Não adianta apenas ter a pretensão de lhe agradar, é preciso colocar esse desejo em prática, isto é, viver longe do pecado. E deixar de proferir mentiras. Essa explicação eu já li ontem, foi do Salmo 24, desculpa, tá, gente? Então, vou ler aqui a explicação do Salmo 25, do versículo 3, que fala assim, não serão confundidos. Como guerreiro, Davi conhecia bem o impacto de fraqueza em uma batalha e de ser envergonhado pelos inimigos. No entanto, ele cria que aqueles que vivem a fé e ficam no total dependência do Altíssimo não correm o risco de sofrer a decepção e vergonha, pois o Senhor protege e honra os seus filhos. Eu creio nisso também. Os mansos são aqueles que se deixam ensinar e conduzir pelo Senhor. São os que têm desejo de aprender e mudar, como nós estamos fazendo aqui, não é mesmo? Isso contrasta com o arrogante que escolhe o seu próprio caminho e insiste em sua teimosia. Ao se comportar assim, ele despreza a direção divina e vive alheio a Deus, fora da presença de Deus, né? Então, o segredo do Senhor para aqueles com um relacionamento profundo com Ele é intimidade, que é comparada a uma amizade bem próxima cujos segredos dos amigos escondidos na sua palavra são revelados aos que o amam. Esse privilégio não é para todos, mas somente para aqueles que respeitam o Altíssimo e se submetem aos seus ensinamentos. Então, é colocada à prova, né? Erroneamente, alguns imaginam que Deus prova o ser humano com mazelas, mas a sua palavra revela que não é da sua vontade que uma pessoa sofra. No entanto, quando Ele permite que passemos por lutas, tem o propósito de nos fazer crescer espiritualmente. São nas adversidades que as motivações erradas e os desejos pecaminosos encobertos são expostos e corrigidos. Além disso, são nas circunstâncias mais difíceis que a fé e a confiança se tornam mais valiosa, pois são nas dificuldades que o caráter divino é revelado em nós. Isso é real. O caráter da gente ele é revelado nesta hora, na hora das diversidades, na hora que a gente vai mostrar para Deus a confiança que nós temos nele, você entende? Então, aqueles que têm a salvação como o seu bem mais valioso, são também criteriosos na escolha de suas companhias. Está dizendo aqui, isso aqui é o que está dizendo, o que deve ser evitado, né? O que nós devemos evitar. Nenhum tipo de associação com pessoas falsas, devemos evitar esses tipos de pessoas. Devemos evitar pessoas amantes de prazeres mundanos, dos caluniadores e os desonestos, né? É benefício para quem deseja agradar a Deus, ser uma pessoa do bem. O salmista declara o cuidado que tinha com os seus
círculo de amizade, mas ele sabia que ao se unir a elas, corria o risco de ser contaminado. Então nós precisamos ver com quem andamos, não é mesmo? Então esse salmo é o salmo que Davi apresenta a sua oração a Deus em um cenário de muita aflição, onde ele está muito triste por causa da sua vida, por causa da perseguição que ele tem devido a muitas pessoas que o perseguiam. Então ele expôs toda a sua vida, toda a sua aflição, tudo que ele estava passando, até mesmo os seus pecados, ele mostrou para Deus. Então ele se arrependeu profundamente, ele teve um arrependimento profundo e clamou a Deus, pedindo socorro a Deus, né? Mas ele não deixou de exaltar a grandeza de Deus. Mesmo assim, ele exaltava a grandeza de Deus. Então, ninguém de nós estamos isentos de enfrentar momentos de aflições. Né? Ninguém de nós estamos isentos de enfrentar momentos de aflições, de perseguições, de incertezas que a vida traz para a gente, você entende? Então, mesmo aqueles que têm, mesmo os que têm comunhão com Deus, mesmo as pessoas que têm comunhão com Deus, mesmo esses que fazem a diferença, né? Porque têm comunhão com Deus, essas pessoas, elas têm certeza de que Deus é com elas. Então, muitas, às vezes acontecem muitas afrontas, muitas coisas na vida da gente, afrontas financeiras, afrontas de saúde, afronta de inimigos, né? Pessoas que não gostam da gente de graça, aí a gente não confia em ninguém, as pessoas ficam zombando, falando de você, falando várias coisas a seu respeito. Assim como Davi passou naquela época. Davi passou muitas afrontas, ele passou várias coisas e assim mesmo ele conseguiu vencer todas aquelas afrontas. A primeira afronta que ele sofreu foi feita pelo seu próprio filho, né? O Absalão, foi feita pelo seu próprio filho, porque ele queria o trono do pai, né? Ele queria o trono do pai. Depois, a segunda afronta foi quando ele assassinou o marido daquela mulher linda que ele quis, né? O marido da... Esqueci o nome da mulher, mas o nome do marido era Urias. Ele assassinou Urias, um dos guerreiros dele de confiança, por causa da mulher, né? Por causa da esposa dele. E fora todas as outras complicações familiares que ele tinha na casa dele. Então, quando ele contou tudo para Deus a respeito das coisas erradas que ele fazia, Deus o perdoou. Então, para Deus, ele se sentia, Deus via que Davi se sentia muito culpado, mas mesmo assim Davi não perdeu a confiança dele em Deus, né? Mas ele mesmo assim ele entregou toda a vida dele nas mãos de Deus. Todos os erros, todos os pecados dele, todas as coisas, os afrontos que ele sofreu, os pecados, tudo mais, tudo mesmo, ele entregou na mão de Deus. Então, nós também somos errantes como Davi foi errante. Mas, independente de sermos errantes, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus sempre decidiu amar a sua criação, que somos nós. Ele ama a sua criação, que somos nós. Então, ele liberta, ele livra, ele guarda, ele dá a salvação para a sua criação. Para todos nós que somos errantes, pecadores. Então, Davi, Deus perdoou muito Davi, teve misericórdia de Davi, nesse salmo fala sobre isso, porque Davi, ele ao mesmo tempo que ele se declarava para Deus, ele exaltava a Deus, ao mesmo tempo ele falava das aflições dele e dizia dos pecados dele, pedia que Deus tivesse misericórdia dele.
E com tudo isso, mesmo ele fazendo tudo isso, Deus ouvindo, vendo a grande tristeza, a profundidade de arrependimento de Davi, porque Davi, além de ele clamar a Deus, falar todas as coisas, ele cantava, ele louvava o Senhor, ele falava, ele engrandecia a Deus com os louvores, você entende? Então, Davi faz parte dessa história do livro sagrado porque ele foi um homem muito, muito achegado a Deus. Ele confiava profundamente nesse Deus que nos criou, você entende? Então, ele entregava a sua vida por inteiro para Deus. E Deus o livrava por isso, ele aplicava a sua mente e o seu coração todo nas mãos de Deus. Então nós devemos fazer como Davi, né? Nunca se afastar do Pai, estar sempre na presença do Pai, porque a ausência de fé, a nossa ausência de fé, traz muitos desalinhos na nossa vida. Então nós precisamos buscar crer mais, é preciso se posicionar em crer, se posicionar em estar na presença do Pai, estar com Deus, porque quando nós esperamos que Deus, quando esperamos em Deus, a gente não se perde. Quando nós esperamos em Deus, nós não temos motivos para temer. Com todas as nossas tribulações, os nossos problemas, né? Muitas pessoas sofrem N problemas. Os problemas financeiros estão acabando com a vida de muitas pessoas por falta de dinheiro para se vestir melhor, para comer melhor, para pagar o seu aluguel, para vestir um filho, levar um alimento para casa para os filhos. Então a vida está muito, muito difícil. Existem muitas afrontas nesse meio. O inimigo, quando ele vem, que ele quer derrubar uma pessoa, que ele sabe que nessa vida tudo é dinheiro, então ele vem e traga a pessoa pela vida financeira para tentar destruir a vida de uma pessoa. Mas como Deus é um Deus benevolente e ele sabe que esse filho é um filho temente a ele, que clama a ele, que está sempre orando, que está sempre buscando, que está entregando os seus erros, os seus pecados, Deus tem misericórdia e o salva e o ajuda, sempre bota alguém para ajudar. Então creia que o Senhor nosso Deus vai te ajudar naquilo que você está passando. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei se é financeiro, se é sentimental, se é familiar, se é de saúde, mas com certeza Deus não vai te abandonar. Ele não abandona os seus filhos. Então nós devemos fazer como Davi, nunca se afastar da presença do Pai. Esteja sempre com ele, sempre na presença do Pai, tá certo? Não se afaste dele, só ele pode botar um anjo, alguém especial na sua vida para te ajudar naquilo que você tem que seguir, para te socorrer nas suas necessidades. Às vezes não é só a oração, nós precisamos de ação, não é só orar, né? Não adianta ficar chorando, não adianta chorar. O que adianta é você ter ação, é ir buscar, é correr junto com Jesus, junto com seu filho Jesus, para que você venha conquistar aquilo que está te atrapalhando. E você conquistando, é só vitória, com certeza, e muita alegria. Creia que Deus pode, e se ele diz que nós andaremos em verdes pastos, nós vamos andar em verdes pastos. Você entende? Vamos andar em paz, em felicidade, em alegria, na presença de Deus, com todas as nossas coisas concluídas cada uma dentro da sua medida, daquilo que é para ser feito. Você entende? Então creia, busque a amar a Deus sobre todas as coisas. Mesmo em tribulações, mesmo em dificuldades, não esqueça que Ele é o teu Pai e Ele pode tudo. Ele é onisciente, Ele vê todas as coisas, Ele sabe tudo que está acontecendo com você.
tudo, mas Ele quer ver a sua dedicação em amor. Ele quer ver você clamar, Ele quer ver você falar: Pai, estou aqui, eis-me aqui, me ajude, eu preciso de orientação, mostre-me o caminho. Eu tenho certeza absoluta que Ele vai te ajudar. Assim como Ele fazia Davi, aqueles homens guerreiros daquela época serem vencedores, os seus filhos amados de hoje aqui também serão todos vitoriosos, serão todos vencedores. Eu creio nisso, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Deus quer. Não esqueçam de orar, agradecer a Deus por esse dia e buscar estar sempre na presença dEle, tá bom? Até amanhã. Deus os abençoe grandemente. Tchau.